Além das necessidades físicas de água, comida, sono, abrigo, enfim, o próprio ar, o ser humano tem duas necessidades fundamentais. Uma delas é o apego, que é uma necessidade de conexão com o outro, de estar próximo a outro ser humano, por uma questão de ser cuidado ou de cuidar de outros seres humanos. Como mamíferos, precisamos nos apegar, porque caso contrário a gente não sobrevive. Então, se a gente não tiver motivado a nos apegar, e se ninguém tiver motivado o suficiente para se apegar a nós e cuidar de nós, simplesmente não sobrevivemos. Vale mencionar que a produção de endorfina do nosso corpo está relacionada a esse sentimento de apego, e que o estresse e o trauma no início da infância eles prejudicam o desenvolvimento desse nosso sistema natural de produção de endorfina. Então, nós temos essa necessidade de apego. E se você pensar num bebê, né, quando ele nasce, é literalmente o serzinho mais dependente e menos maduro do que qualquer criatura do universo. E claramente ele não pode sobreviver sem essa relação de apego com os pais, com os cuidadores. E como nós humanos temos um período mais longo de desenvolvimento do que qualquer outra criatura, um período que vai além da adolescência, isso torna o apego uma necessidade não negociável para nós. A outra necessidade fundamental que temos é a de autenticidade, que significa estar conectado com nós mesmos, de saber o que sentimos e sermos capazes de agir de acordo com isso, o que significa estar em contato com os nossos sentimentos viscerais, com os nossos instintos. E para entender a importância disso é só pensar na evolução da espécie humana. Não faz tanto tempo assim que a gente ainda vivia na selva. Só muito recentemente aqui a gente mora em cidades, casas. Então, numa selva, se você não tivesse conectado aos seus instintos, por quanto tempo você acha que sobreviveria? Não muito, né? Se você tenta sobreviver numa selva usando o seu intelecto ao invés dos seus instintos, você não sobrevive. Então, assim como o apego, a autenticidade também é uma poderosa necessidade de sobrevivência. Mas o que acontece se a sua autenticidade ameaça as suas relações de apego? Por exemplo, imagine se aos 2 anos de idade você sentindo raiva porque você quer comer um doce antes do jantar, então você está expressando, né, a sua raiva, você está expressando, você está sendo autêntico, então você está expressando raiva. Mas os seus pais, eles não lidam bem com a raiva. Então a mensagem que eles vão passar para você é: crianças boazinhas não sentem raiva, não ficam com raiva. Mas a mensagem que você vai entender é: crianças raivosas não são amadas por seus pais. Porque nesse momento que você está ali expressando a sua raiva, os seus pais estão de cara fechada para você, estão falando duro com você. Você não está se sentindo amado nesse momento. Você não está experienciando o sentimento de amor. Mas você sabe que precisa dos seus pais para sobreviver. Você sabe que precisa dessa relação de apego com seus pais. Então, adivinha o que você vai suprimir nesse momento? A autenticidade. E toda vez vai ser assim. Você vai suprimir a sua autenticidade para manter a sua relação, o seu vínculo, a sua relação de apego. E é assim que perdemos nossa autenticidade, nossa conexão com nós mesmos e com nossos sentimentos. De modo que, estranhamente, aquela mesma dinâmica que é essencial para a sobrevivência em um ambiente natural, ela não funciona no ambiente em que a gente vive hoje, onde permanecer autêntico é uma ameaça às nossas relações de apego, ou seja, uma ameaça à nossa sobrevivência. Então, é por isso que a gente desiste da nossa autenticidade. E aí, em algum momento, nós vamos nos perguntar: mas quem sou eu? E de quem é essa vida? Quem é que está experienciando tudo isso?
E é aí que a reconexão tem que acontecer, que a cura acontece com essa reconexão, porque é por causa desse trágico conflito na infância entre autenticidade e apego, que a maioria de nós enfrenta, que nós nos perdemos e perdemos a conexão com os nossos instintos. Agora, isso leva à questão do trauma, porque uma coisa é reconhecer que tudo isso se origina na dor da infância, e outra bem diferente é transformar essa dor. E para isso, temos que entender o que é trauma. Muitas vezes as pessoas pensam que trauma é o que acontece com você. Então, trauma é o divórcio dos seus pais, quando você é pequeno, é a depressão da sua mãe, o alcoolismo do seu pai, um abuso físico ou sexual, alguma perda. Mas esses não são traumas, são eventos traumáticos. Trauma não é o que acontece com você, é o que acontece dentro de você, como resultado desses eventos traumáticos. E o que acontece dentro de você é que você se desconecta de suas emoções, se desconecta do seu corpo, e você tem dificuldade de estar no momento presente. Você também acaba desenvolvendo uma visão negativa do seu mundo e de si mesmo. E fica sempre na defensiva, na sua relação com as outras pessoas. E essas perspectivas, elas continuam aparecendo na sua vida no presente, na sua vida adulta. Então, a questão não é apenas reconhecer o que aconteceu há 10, 15, 30 anos atrás, mas realmente reconhecer suas manifestações no momento presente e transcendê-las e fazer isso reconectando-se consigo mesmo, restaurando a conexão com o seu corpo e com as emoções que você perdeu. Quando você encontrar essas coisas novamente, você tem então a recuperação. Porque o que significa recuperar algo? Reencontrar. Então, o que as pessoas encontram quando se recuperam? Na verdade, elas se reencontram. Porque a perda de si mesmo é a essência do trauma. E o verdadeiro propósito da cura é se reconectar com você.